Capítulo 1195, a classificação de Lin Ming e tradução. Do Koan revisão. Frezo ou o padrinho todos entenderam o que estava acontecendo. Estava claro que, de acordo com a forma que a competição estava sendo realizada até o momento nas preliminares, todos tinham seus próprios pontos de mérito correspondentes. Se fosse assim, este sistema de classificação de pontos de mérito poderia ser expandido para todo o reino dos deuses. A classificação anterior tinha sido realizada dentro de cada grande mundo, mas agora havia uma classificação que abrangia todo o reino dos deuses. Dos 3.000 grandes mundos, havia apenas algumas centenas de milhares de participantes que foram escolhidos para a lista dessa classificação. Para explicar de forma mais específica, havia apenas 30.000 pessoas nesta lista. Em média, isso significava que todo o grande mundo tinha cerca de 100 pessoas na lista desta classificação. Quando os artistas marciais que procuravam na lista de classificados do decreto selo divino perceberam isso, todos ficaram surpresos. Um profundo sentimento de admiração cresceu de dentro de seus corações. A lista dessa classificação foi originada a partir do nome dos 10 quadrilhões de jovens gênios de todo o reino dos deuses. Que tipo de impacto esmagador era isso? Não se admirava que tenha sido chamado de decreto selo divino. Na verdade, essas pessoas já haviam passado pelas preliminares antes do tempo. Isso porque 10 milhões de pessoas sobreviveriam ao final das preliminares e ainda assim haviam apenas 30.000 gênios classificados no decreto selo divino. Além disso, esses 30.000 foram escolhidos apenas durante as primárias. Mas mesmo nelas, contanto que alguém tivesse seu nome nessa lista de classificados, elas seriam considerados um orgulho escolhido pelo céu entre todos os orgulhos escolhidos pelo céu. No futuro, eles poderiam se tornar personagens no nível avançado do Reino Lorde Sagrado, no nível de pico, e para aqueles classificados perto do topo, eles poderiam até mesmo se tornar pessoas a meio passo do Reino Lorde Absoluto. Era preciso saber que essas eram as existências entre os 100 melhores de um grande mundo. Surpreendente. Realmente surpreendente. Que incrível grandeza. O encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses realizado pela Inspiração Divino pode ser a ocasião mais gloriosa dos últimos milhões de anos. Existe até uma lista de classificação total que inclui todos os gênios do Reino dos Deuses que participaram. Esta é verdadeiramente um esplendor sem precedentes. Não há nada que possa ser feito quanto a isso. Além da Inspiração Divino, não há outro empírio que tenha tal habilidade. No último encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses, 100 trilhões de gênios foram reunidos em um grande torneio, que custou uma quantidade incalculável de recursos. Querer criar uma lista de classificação tão abrangente para 10 quadrilhões de pessoas deveria ser algo impossível. Até 100 trilhões de pessoas seriam extremamente difíceis de julgar com justiça. Os anciãos do culto inquebrável e outras seitas suspiraram com emoção. No momento, era impossível para Yu Ming estar classificado em tal lista de participantes. Ele estava classificado entre os 250.000 a 400.000 melhores do grande mundo boa fortuna. Mas se isso fosse espalhado por todo o reino dos deuses, ele provavelmente estaria classificado entre os 800 milhões a 1 bilhão. Com uma classificação em 1 bilhão, como ele poderia ser incluído em uma lista de classificados que abrangia até os 300.000 melhores? Ah, que pena! O grande ancião do culto inquebrável balançou a cabeça, se perguntando secretamente por que não havia uma lista de classificação que incluísse apenas o grande mundo boa fortuna. Quando ele suspirou novamente, ele repentinamente ouviu um grito alarmado. Ah! O grande ancião franziu a testa. Em frente de tantos anciãos de outras seitas, gritar e fazer barulho era um comportamento extremamente impróprio. Ele se virou para ver que a discípula que gritava alarmada era a discípula da corte interna Yu Feng. O grande ancião tinha algumas impressões com relação a essa discípula. Embora seu talento para o cultivo não fossem muito bons, ela era hábil em lidar com relacionamentos interpessoais e outros assuntos diversos. Ela era hábil ao administrar e disciplinava severamente seus subordinados. Se ela recebesse uma tarefa ou uma missão, ela conseguiria a tempo sem cometer um erro.
O grande ancião originalmente pensara em promovê-la a uma gerente de assuntos internos, mas como ela poderia ser tão desrespeitosa hoje? Yu Feng, o que você está fazendo? O grande ancião grunhiu, sua expressão fria. Yu Feng estava com tanto medo que ela pulou e esqueceu de se desculpar imediatamente. Com uma mão cobrindo sua boca e outra mão acenando para o ar vazio, ela disse hesitante: grande ancião, ali. Ponto. Ela não podia acreditar em seus olhos. Ela realmente não podia acreditar em seus olhos. Ela não queria falar porque era algo que nem se atrevia a acreditar. No entanto, neste momento, a expressão do grande ancião se tornou cada vez mais sombria. O que ela estava tentando esconder? Ela estava realmente agindo assim diante de tantos convidados de honra. Agir assim naturalmente deixaria uma impressão ruim, e se ela continuasse escondendo o que quer que fosse, ela só pioraria as coisas. O que é aquilo? Pare de hesitar e ser indelicada. Apresse-se e diga o que é. Isso já era uma crítica extremamente severa. Se não fosse pelos convidados presentes, Yu Feng teria sido punida diretamente pelo grande ancião. O rosto de Yu Feng empalideceu. Ela só pode dizer sinceramente, lá. O nome no decreto selo divino é ponto. Yu Feng apontou o dedo na direção do decreto selo divino. Todos olharam e até o grande ancião franziu a testa e se virou. A ponto de foco apontado por Yu Feng estava muito distante. Devido a essa distância, cada nome parecia encobrir os céus e a terra, exalando um espírito ousado e indomável. Haviam muitos nomes agrupados, mas um artista marcial poderia facilmente identificá-los com sua visão afiada. Um nome inacreditável apareceu na frente do grande ancião e dos muitos discípulos. Li Ming, clã ancestral da Fênix. Pontos de mérito: 9.110.670. Decreto selo divino, classificado em 29.876. Clã ancestral da Fênix, Li Ming. Como poderia ser esse nome? O grande ancião ficou atordoado. Ao lado dele, uma discípula que ouvira Mu Qianyu fazer seu pedido no passado e também muitos outros anciãos olhavam com os olhos arregalados, as bocas fechando e abrindo por um longo tempo. Para eles, embora não tivessem posto o nome de Li Ming em seus corações desde o começo, um artista marcial ainda tinha uma memória extraordinária. Era naturalmente impossível esquecer o nome que eles ouviram há tão pouco tempo. O que estava acontecendo aqui? Se fosse apenas um nome por si só, poderia haver duplicados. Mas quando a origem do clã ancestral da Fênix foi adicionada, era quase impossível que ele fosse uma duplicata. Além disso, o fator mais importante era que o grande ancião já havia procurado Li Ming, do clã ancestral da Fênix, e obteve apenas um resultado. Este era, sem dúvidas, Li Ming. Li Ming, o marido de Mu Qianyu e Qin Shi Xuan. Mu Qianyu. Qin Shi Xuan. O grande ancião do culto inquebrável olhou para as duas mulheres e quase mordeu a língua. Quanto a Yu Feng, que estava encarregada de supervisionar Mu Qianyu e Qin Shi Xuan, suas pernas perderam a força, cambaleando. Quando ela pensou em suas ações relacionadas a elas no passado, ela tremeu. Este era o decreto selo divino. Além disso, esse ranking não estava na casa das centenas de milhares, mas eram os 30.000 melhores. Que tipo de conceito era esse? Isso significava que Li Ming deveria ser alguém entre os 10 melhores de um grande mundo. Isso significava que havia inúmeros gênios de terras santas com o poder de um Lorde Absoluto que foram pisoteados por eles. Se tal pessoa crescesse no futuro, era muito provável que se tornasse uma pessoa a meio passo do Reino Lorde Absoluto, uma existência que poderia fazer com que uma Terra Santa comum sentisse um medo imenso. Eles se tornariam alguém que uma Terra Santa com o poder de um Lorde Absoluto tentaria de tudo para tê-lo em seu grupo. Quanto ao culto inquebrável, eles eram apenas uma seita de 8º grau. Em sua seita, a pessoa mais poderosa era uma potência do Reino Lorde Divino. Eles nem sequer tinham alguém a meio passo do Reino Lorde Sagrado. Para um personagem tão importante, todo o culto inquebrável não passava de uma partícula de sujeira. O grande ancião olhou inexpressivamente para Qin Shi Xuan e Mu Qianyu.
Os outros anciãos do culto inquebrável, os anciãos das outras seitas, e o Feng, os discípulos de núcleo do culto inquebrável, os discípulos do pátio interno, do pátio externo, todos olharam para Mu Qianyu e Qin Shi Huang. Essas duas mulheres tinham um marido assim. Neste momento, Mu Qianyu e Qin Shi Huang também se recuperaram de seus estados de choque. O nome de Li Ming aparecera entre os 30.000 melhores colocados do decreto selo divino. Isso significa que ele já passou pelas preliminares antes do tempo. Era mais correto dizer que, para Li Ming, essas preliminares não importavam mais. Tudo que ele tinha que focar era o quão alto seria seu resultado final no encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses. Nosso marido está realmente entre os 10 melhores de um grande mundo. Mu Qianyu murmurou, incrédula. E o Youming, que ela já achava que era muito forte, estava apenas entre os 250.000 a 400.000 melhores colocados de um grande mundo. A diferença entre ele e Li Ming poderia ser vista a partir disso. Embora Mu Qianyu sempre tenha dito que acreditava em Li Ming e que ele estabeleceria sua própria fama no reino dos deuses, ela nunca imaginou que sua fama seria tão grande. Irmã mais velha que Qianyu, Qin Shi Huang não conseguiu encontrar as palavras para falar. Seu humor era incomparavelmente complexo e também incomparavelmente exultante. Embora ela dissesse que não se importava com o resultado de Li Ming e só se preocupava com sua segurança, com seus verdadeiros resultados sendo tão extraordinários, ela estava realmente muito orgulhosa dele. Este era o marido dela. O homem mais íntimo para ela e também o homem mais importante em sua vida. Em particular para Qin Shi Huang, ela havia crescido com Li Ming. Para o culto inquebrável, seus anciãos já sorririam de orelha a orelha se um de seus discípulos chegasse ao topo de várias centenas de milhares classificados de um grande mundo. Mas o marido dela, na verdade, ficou entre os 10 melhores. Como ela poderia não estar orgulhosa dele? Irmã mais nova Shi Huang, podemos vê-lo, podemos definitivamente vê-lo. Mu Qianyu não pôde deixar de chorar. Ela estava animada e emocionada, mas sua mente ainda estava clara. A honra de uma mãe crescia com seu filho e a honra de uma esposa crescia com o marido. Com o status de Li Ming sendo tão alto agora, era provável que o culto inquebrável mandasse alguém para escoltá-la diretamente para ver Li Ming. Além disso, com os resultados de Li Ming sendo tão proeminentes, mesmo no vasto mar de pessoas que era o encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses, querer encontrá-lo seria extremamente fácil. Se assim fosse, todos os problemas que elas pensaram que teriam em procurar por ele não existiam mais. Para ver Li Ming mais uma vez, como poderia Mu Qianyu não soluçar de felicidade? Assim que Mu Qianyu percebeu isso, ela se virou para olhar para o grande ancião do culto inquebrável. Neste momento, quando o grande ancião viu Mu Qianyu olhar para ele, sua expressão era extremamente confusa.